Olha, eu vou te dizer uma coisa, que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita com toda a clareza. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, e seu filho pode estar desenvolvendo traços de personalidade que vão destruir a vida adulta dele. E a responsabilidade disso, querida, está nas suas mãos. Eu sei que dói ouvir isso, eu sei que parece duro demais, mas como psiquiatra que atende há mais de 20 anos, eu vejo todos os dias no meu consultório adultos completamente perdidos, incapazes de lidar com frustrações, sem limites, sem noção de respeito. E sabe o que todos eles têm em comum? Pais que não souberam dizer não na hora certa. Pais que confundiram amor com permissividade. Pais que ignoraram sinais gritantes de que algo estava errado. E o pior de tudo é que esses pais amavam seus filhos, amavam profundamente, mas simplesmente não sabiam que estavam plantando sementes de sofrimento futuro. Então, se você quer evitar que seu filho se torne um adulto frustrado, infeliz, incapaz de manter relacionamentos saudáveis ou de conquistar seus objetivos, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te contar hoje. Sabe aquela cena clássica do supermercado? Você tá ali, cansada, depois de um dia inteiro de trabalho, só quer comprar o que precisa e voltar para casa. E de repente seu filho vê aquele brinquedo, aquele doce, aquela bobagem qualquer e começa: eu quero, eu quero, eu quero. Você diz não, explica que não é possível, que já tem brinquedo em casa, que não é dia de doce, e então começa o show. A voz vai subindo de tom, as pessoas começam a olhar. Você sente aquele calor subindo pelo pescoço, aquela vergonha, aquele julgamento silencioso de todo mundo ao redor. Então você pensa: ah, é só dessa vez, só para ele parar, só para eu não passar por isso. E você cede, você compra o maldito brinquedo ou o doce ou o que quer que seja, e seu filho imediatamente para de chorar, sorri, e você respira aliviada pensando que resolveu o problema. Mas sabe o que você realmente fez naquele momento? Você acabou de ensinar para o seu filho a lição mais perigosa que ele poderia aprender. Que fazer escândalo funciona, que desrespeitar funciona, que ele não precisa aceitar limites, porque no final você sempre vai ceder. E agora eu quero que você pare e pense comigo. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você cedeu porque estava cansada, porque tinha gente olhando, porque era mais fácil, porque você pensou que era só uma vez que não ia fazer diferença? E eu te pergunto, com toda sinceridade, você realmente acha que não faz diferença? Porque eu te garanto, faz. Faz toda a diferença do mundo. Cada vez que você cede quando não deveria, você está construindo um padrão de comportamento no cérebro do seu filho. Você está ensinando que limites são negociáveis, que regras não precisam ser respeitadas, que ele pode conseguir o que quer através de manipulação emocional. E isso, querida, é uma bomba relógio que vai explodir quando ele for adolescente, quando ele for adulto, quando ele não conseguir manter um emprego porque não aceita autoridade, quando ele não conseguir manter um relacionamento porque acha que o mundo gira em torno dele, quando ele não conseguir realizar seus sonhos, porque nunca aprendeu a lidar com frustração e persistir diante das dificuldades. Eu atendo no meu consultório jovens, adultos de 20 e poucos anos, 30 anos, que ainda moram com os pais, que não conseguem se sustentar, que pulam de emprego em emprego porque não aceitam críticas, não aceitam hierarquia, acham que sabem tudo e que o mundo é injusto com eles. E quando eu converso com os pais dessas pessoas, sabe o que eu descubro? E foram crianças que nunca ouviram um não firme, que nunca tiveram que lidar com consequências reais dos seus atos, que cresceram achando que eram o centro do universo. E os pais me olham com aquela cara de desespero e perguntam: doutora, o que eu faço agora? E eu respondo: agora é tarde. Agora você vai ter que desconstruir anos e anos de padrões errados e vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso e talvez nem seja completamente possível. Porque o cérebro de uma criança é como massa de modelar,
maleável, pronto para ser moldado, mas o cérebro de um adulto já está formado, já tem suas conexões neurais estabelecidas, e mudar isso é uma tarefa hercúlea. Então, se você tem filhos pequenos, se você tem filhos em idade escolar, em pré-adolescência, você ainda está a tempo. Você ainda pode mudar a trajetória, você ainda pode criar um ser humano equilibrado, resiliente, capaz de ser feliz de verdade. Mas para isso, você precisa agir agora. Você precisa entender quais são os sinais de que seu filho está precisando de limites, e você precisa ter coragem de impor esses limites, mesmo quando for difícil, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando seu filho chorar, gritar, dizer que te odeia, porque no fundo, muito no fundo, o que seu filho mais precisa não é de mais um brinquedo, não é de mais um sim, é de um pai ou uma mamãe que tenha estrutura emocional para dizer não quando necessário e sustentar esse não com firmeza e amor. E já que estamos falando sobre construir bases sólidas para o futuro dos nossos filhos, sobre não deixar passar os sinais importantes, eu quero te fazer um convite. Se você está percebendo que este conteúdo faz sentido para você, se você está sentindo que precisa aprender mais sobre como educar seus filhos de forma saudável, se inscreve aqui no canal agora. Porque da mesma forma que você não pode deixar passar os sinais que seu filho te dá, você não pode deixar passar a oportunidade de ter acesso a conteúdos que vão te ajudar nessa jornada da maternidade e da paternidade. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade em colocar limites nos seus filhos, porque eu leio todos os comentários e muitas vezes eles me dão ideias para os próximos vídeos. Vamos construir juntos essa rede de apoio, porque criar filhos não é fácil e quanto mais a gente compartilha experiências, mais a gente aprende. Agora vamos ao que realmente interessa. Eu vou te mostrar 7 sinais, 7 comportamentos que seu filho pode estar apresentando e que são gritos de alerta de que ele está precisando de limites urgentemente. E quando eu digo urgentemente, é urgentemente mesmo. Não é para a semana que vem. Não é quando você tiver mais tempo, não é quando você se sentir mais preparada, é agora, porque cada dia que passa sem que você tome atitude é um dia a mais de reforço de padrões negativos de comportamento. É como uma planta que está crescendo torta. Quanto mais tempo você deixa, mais difícil fica de endireitar. E olha, eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te fazer sentir culpada, estou aqui como alguém que dedicou a vida inteira a estudar o comportamento humano, a entender como a mente funciona, especialmente a mente em desenvolvimento das crianças e adolescentes. Estou aqui como alguém que viu centenas, talvez milhares de casos e que sabe exatamente onde as coisas dão errado e, mais importante ainda, como consertar. O primeiro sinal, e talvez o mais óbvio, mas que muitos pais insistem em ignorar, é quando seu filho simplesmente não aceita um não como resposta. Ele pede algo, você nega e ele insiste, insiste, insiste até você ceder. Ou pior, ele parte para agressividade, para birra, para o escândalo, e você pode estar pensando: ah, mas isso é normal de criança, criança faz birra mesmo. E sim, é verdade que crianças pequenas, especialmente entre 2 e 4 anos, passam por uma fase de testes de limites que é completamente normal do desenvolvimento. O problema não é a criança testar limites. O problema é como você responde a esses testes. Se você cede, se você muda de ideia, se você dá aquela bronca, mas no final deixa fazer, você está reprovando no teste. Porque a criança está te testando justamente para saber se você é firme, se você é confiável, se suas palavras têm valor. E quando você não sustenta o que disse, a mensagem que passa é: mamãe ou papai não falam sério. Eu posso continuar insistindo que no final eu consigo. E aqui vai uma verdade que pode te surpreender.
quando você é firme, quando você sustenta o não que você disse. Seu filho pode até ficar bravo naquele momento, pode até chorar, mas no fundo, lá no inconsciente dele, ele se sente mais seguro, porque ele sabe que tem um adulto no comando, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que vai protegê-lo, inclusive dele mesmo. Crianças não querem mandar, por mais que pareça que sim. Crianças querem ser crianças, querem ter a liberdade de ser criança, e para isso elas precisam de adultos que sejam adultos de verdade. Quando você deixa uma criança mandar, você está colocando um peso nos ombros dela que ela não tem estrutura emocional nem cognitiva para carregar. É como pedir para uma criança de 5 anos dirigir um carro. Ela pode até achar divertido no começo, mas logo vai perceber que não sabe o que está fazendo e vai ficar apavorada. Eu me lembro de um caso que atendi há alguns anos, uma menina de 8 anos, que os pais trouxeram porque ela estava com crises de ansiedade terríveis, não conseguia dormir sozinha, tinha medo de tudo. Quando eu comecei a investigar a dinâmica familiar, descobri que essa menina basicamente mandava na casa. Escolhia o que a família ia comer, escolhia os programas de televisão, decidia os horários, e os pais achavam aquilo fofo, achavam que estavam criando uma criança independente e segura. Mas o que estava acontecendo, na verdade, é que aquela criança estava completamente perdida, completamente insegura, porque no fundo ela sabia que não tinha capacidade de tomar todas aquelas decisões, mas os adultos tinham abdicado do papel deles. E essa insegurança se manifestava em forma de ansiedade. Quando os pais finalmente entenderam e começaram a reassumir o papel de pais, a estabelecer regras claras, a tomar as decisões que cabiam a eles, a ansiedade da menina começou a diminuir, porque ela finalmente podia voltar a ser criança. O segundo sinal que você não pode ignorar é quando seu filho desrespeita você ou outras pessoas de forma sistemática. E aqui eu não estou falando de uma resposta atravessada de vez em quando, de um momento de irritação. Isso faz parte. Estou falando de um padrão de desrespeito. Falar palavrões com você, te xingar, bater, jogar coisas, te ignorar completamente quando você fala. E o mais assustador é que eu vejo cada vez mais pais normalizando esse tipo de comportamento. Dizem coisas como, ele tá nervoso, ele não queria dizer isso, ele é muito intenso, é a personalidade dele. Não, querida, não é personalidade, é falta de limites. Nenhuma criança nasce desrespeitosa. O desrespeito é aprendido, ou melhor dizendo, é permitido. Porque quando uma criança desrespeita pela primeira vez e não há uma consequência clara e imediata, ela aprende que pode fazer de novo e vai fazer de novo, de novo, de novo, até que isso se torne o padrão de comunicação dela. E sabe qual é o perigo real disso? Não é só o fato de você ter que conviver com uma criança que te trata mal, que já é ruim o suficiente. O perigo real é que essa criança vai levar esse padrão para todos os outros relacionamentos da vida dela. Ela vai desrespeitar professores, vai desrespeitar parceiros, vai desrespeitar parceiros românticos, amigos, colegas de trabalho. E aí você já pode imaginar as consequências: expulsões da escola, demissões, relacionamentos abusivos ou que terminam mal, isolamento social, porque ninguém, absolutamente ninguém, quer conviver com alguém desrespeitoso. E quando seu filho crescer e se der conta de que as pessoas se afastam dele, de que ele não consegue manter vínculos saudáveis, vai ser tarde demais para você dizer: desculpa, filho, eu deveria ter te ensinado a respeitar as pessoas quando você era pequeno. Eu sei que pode parecer exagero, você pode estar pensando: doutora, não é para tanto, é só uma fase. Mas eu te garanto que não é exagero. Eu atendo adolescentes que agridem
os pais fisicamente, que quebram coisas dentro de casa, que ameaçam, que manipulam através do medo. E quando eu vou investigar a história, sempre tem um ponto no passado onde o primeiro desrespeito foi permitido, foi relevado, foi justificado. E a partir dali foi uma bola de neve. Então, se seu filho está começando a te desrespeitar, se ele está testando até onde pode ir, você precisa deixar muito claro, cristalino, que desrespeito não é tolerado, nunca, em hipótese alguma. E isso precisa vir acompanhado de consequências reais. Não adianta você dar uma bronca e pronto. Não adianta você falar alto e não fazer nada. Tem que ter consequência. Perda de privilégios, tempo sozinho no quarto para pensar, reparação do que foi feito ou dito. E tem que ser toda vez, sem exceção, porque é a consistência que cria o aprendizado. O terceiro sinal é quando seu filho não consegue lidar com frustração. E aqui a gente entra num território muito delicado, porque vivemos numa época onde existe quase uma obsessão em evitar que as crianças sofram qualquer tipo de frustração. Os pais fazem de tudo para que os filhos sejam sempre felizes, para que nunca faltem com nada, para que nunca se sintam tristes ou desapontados. E isso, por mais que venha de um lugar de amor, é extremamente prejudicial. Porque a vida, querida, a vida real é cheia de frustrações. Você não vai passar num concurso toda vez que fizer. Você não vai conseguir um emprego toda vez que se candidatar. Você não vai ser correspondido em todo o amor que sentir. Você vai perder pessoas, vai perder oportunidades, vai falhar, vai cair. E se você não aprendeu a lidar com frustração quando criança, você simplesmente não vai ter ferramentas emocionais para lidar com essas situações quando adulto. Então, quando eu vejo uma criança que entra em colapso emocional total porque perdeu num jogo, porque não ganhou o brinquedo que queria, porque não foi escolhida para ser a primeira da fila, porque tirou uma nota ruim, eu sei que essa criança está em risco, porque ela está aprendendo que frustração é insuportável, que não dá para lidar, que o mundo acabou. E muitas vezes os pais reforçam isso tentando consertar a situação imediatamente. Ah, não fica triste. Olha, a gente compra outro brinquedo melhor. Olha, se é o melhor mesmo. A professora que está errada. Olha, deixa eu falar com o técnico para te colocar no time. E aí você está tirando da criança a oportunidade de desenvolver resiliência, que é uma das habilidades mais importantes que um ser humano pode ter. Resiliência não é algo que você nasce com... É algo que você desenvolve através da experiência de enfrentar dificuldades e superá-las. É como um músculo que precisa ser exercitado. E se você sempre carrega seu filho no colo, sempre remove as pedras do caminho dele, sempre faz tudo ficar fácil, esse músculo nunca vai se desenvolver. E aí, quando a vida colocar um obstáculo realmente grande na frente dele, e vai colocar, porque a vida coloca para todo mundo, ele vai desmoronar. Ele não vai ter estrutura emocional para lidar. E é aí que a gente vê jovens, adultos, entrando em depressão profunda porque foram reprovados numa matéria da faculdade, porque terminaram o namoro, porque não passaram num processo seletivo. Coisas que são difíceis sim, que doem sim, mas que são parte normal da vida. E que uma pessoa emocionalmente saudável consegue processar e superar. Então, o que você precisa fazer quando seu filho se frustra? Primeiro, validar o sentimento. Eu entendo que você está chateado, eu sei que você queria muito ganhar esse jogo. É normal se sentir assim. Mas depois, você precisa ajudar ele a processar e seguir em frente. Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode treinar mais e tentar de novo na próxima vez. A gente pode aprender com o que deu errado. A gente pode ficar feliz pelo amigo que ganhou. Você ensina que sentir é ok, mas que a gente não fica paralisado no sentimento, que a gente processa e age. E você deixa ele sentir a frustração,
você não tenta tirar, você não tenta consertar magicamente, porque é na frustração que está o aprendizado. Agora me diz uma coisa, você já parou para pensar em quantas decisões você toma por dia em relação aos seus filhos? Desde a hora que eles acordam até a hora que dormem, são centenas de micro decisões e cada uma delas está moldando quem eles vão ser. Então não dá para fazer isso no piloto automático, não dá para simplesmente reagir sem pensar. E é por isso que conteúdos como este são tão importantes, porque eles te fazem parar e refletir, te fazem questionar se você está no caminho certo, te dão ferramentas concretas para melhorar. Então, se você está gostando, se está fazendo sentido, compartilhe este vídeo com outras mães, com outras famílias que você sabe que precisam ouvir isso, porque a gente precisa criar uma rede de apoio, a gente precisa parar de julgar e começar a ajudar uns aos outros nessa tarefa tão difícil que é criar seres humanos saudáveis e felizes. O quarto sinal que você não pode ignorar é quando seu filho não tem rotina, não tem horários, não tem estrutura. E olha, eu sei que a vida moderna é corrida, eu sei que tem dias que tudo sai do controle, eu sei que não dá para ser rígido 100% do tempo, mas tem uma diferença enorme entre ter flexibilidade e não ter estrutura nenhuma. Crianças precisam de rotina, precisam de previsibilidade, precisam saber o que esperar. Isso dá segurança, isso organiza o cérebro delas, isso permite que elas se desenvolvam de forma saudável. Quando não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem horário para nada, a criança fica perdida, fica ansiosa, porque ela não sabe o que vem a seguir, ela não tem onde se apoiar. E mais do que isso, rotina ensina disciplina, ensina que existem coisas que precisam ser feitas mesmo quando a gente não está com vontade, ensina que a vida tem responsabilidades. Se seu filho dorme a hora que quer, come o que quer quando quer, faz as tarefas só quando está com vontade, brinca até a hora que quiser, como é que você espera que ele aprenda a lidar com as demandas da vida adulta? Como é que você espera que ele acorde cedo para trabalhar, que ele cumpra prazos, que ele tenha disciplina para conquistar objetivos de longo prazo? Porque tudo isso se aprende na infância através da rotina, através da repetição, através da internalização de que existem regras e estruturas que precisam ser seguidas. Eu vejo muitos pais que têm medo de impor rotina porque acham que isso é ser autoritário, que isso é tirar a liberdade da criança, que isso é ser rígido demais. Mas olha, tem uma diferença gigantesca entre autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é quando você impõe regras arbitrárias, sem explicação, sem afeto, baseadas apenas no seu poder. Autoridade é quando você estabelece limites claros, explica o porquê deles, mantém com firmeza, mas com amor, e está aberto a ouvir, a ajustar quando faz sentido. Criança precisa de autoridade, não de autoritarismo. E rotina é uma forma de exercer autoridade saudável. Você está dizendo, olha, essa é a estrutura da nossa família, é assim que a gente funciona, e dentro dessa estrutura você tem liberdade para ser quem você é, para brincar, para criar, para crescer. E tem outro aspecto da rotina que é fundamental. Ela liberta você também. Porque quando você tem uma rotina estabelecida, você não precisa ficar negociando toda hora, você não precisa ficar decidindo na hora, você não precisa ficar brigando. É hora de dormir? É hora de dormir. Ponto. Não tem negociação, não tem choro que mude, não tem só mais 5 minutinhos. E no começo vai ser difícil, seu filho vai resistir, vai testar, mas se você se mantiver firme por algumas semanas, aquilo vira o normal, vira automático, e aí tanto você quanto seu filho ficam muito mais tranquilos. Porque todo mundo sabe o que esperar. Todo mundo sabe qual é o combinado. O quinto sinal é quando seu filho não colabora em casa,
não tem responsabilidades, não participa da vida familiar. E aqui eu preciso fazer uma crítica que vai doer em muita gente. A gente está criando uma geração de príncipes e princesas que acham que o mundo tem que servi-los. Crianças que chegam aos 10, 12, 15 anos e nunca fizeram a própria cama, nunca lavaram um prato, nunca ajudaram a arrumar a casa, nunca tiveram que cuidar de nada além dos próprios brinquedos e às vezes nem isso. E aí os pais reclamam que o filho é egoísta, que só pensa nele, que não ajuda, que não colabora. Mas quem criou esse padrão? Quem ensinou que ele não precisa fazer nada? Criança precisa ter responsabilidades adequadas à idade desde muito cedo. Uma criança de 3 anos já pode guardar os brinquedos dela. Uma criança de 5 anos já pode ajudar a pôr a mesa. Uma criança de 7 anos já pode fazer a própria cama e organizar o próprio quarto. Uma criança de 10 anos já pode lavar a louça, ajudar a preparar refeições simples, cuidar de um animal de estimação. E isso não é exploração infantil, não é trabalho forçado, é educação. É ensinar que fazer parte de uma família significa cuidar dos espaços comuns, significa pensar no coletivo e não só em si mesmo. E sabe o que acontece quando você não ensina isso? Você cria adultos que não sabem cuidar de si mesmos, que não sabem dividir tarefas num relacionamento, que acham que alguém sempre vai fazer as coisas por eles. Eu atendo jovens que saíram de casa para a faculdade e voltaram porque não conseguiam dar conta das tarefas básicas da vida. Lavar roupa, fazer comida, limpar o ambiente, organizar as finanças. E não é porque eles não são capazes, é porque nunca ninguém ensinou, nunca ninguém exigiu. E aí você tem um adulto de 20 e poucos anos que é completamente dependente, que não tem autonomia, que não tem senso de responsabilidade. Então comece hoje. Não importa a idade do seu filho, comece hoje a dar responsabilidades para ele. E não faça por ele quando ele reclamar, quando ele fizer mal feito, quando ele enrolar. Ensine, mostre como faz, acompanhe, mas não faça no lugar dele. Porque quando você faz no lugar dele, a mensagem que passa é: você não é capaz, eu não confio em você, é mais fácil eu fazer. E isso destrói a autoestima e a autonomia da criança. Deixa ele fazer, mesmo que fique torto, mesmo que demore mais, mesmo que não fique perfeito. Porque é fazendo que ele vai aprender, é fazendo que ele vai desenvolver competência, é fazendo que ele vai se sentir útil e parte importante da família. O sexto sinal é quando seu filho não aceita perder, não sabe dividir, não consegue pensar no outro. E isso está muito ligado ao que a gente já falou sobre frustração, mas vai além. Tem a ver com empatia, com capacidade de se colocar no lugar do outro, com entender que o mundo não gira em torno dele. E olha, eu sei que criança pequena é naturalmente egocêntrica. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas conforme ela vai crescendo, ela precisa ir aprendendo a considerar os sentimentos e necessidades dos outros. E isso se ensina através de pequenas coisas do dia a dia. Emprestar um brinquedo para o irmão, esperar a vez, aceitar que hoje é o amigo que escolhe a brincadeira, entender que a mamãe também está cansada e precisa de um tempo. Quando você tem uma criança que faz escândalo toda vez que precisa dividir, que fica agressiva quando perde num jogo, que não se importa se o amigo está triste, que não consegue comemorar a conquista do outro, você tem um problema sério. Porque essa criança está desenvolvendo traços narcisistas, está aprendendo que só os sentimentos dela importam, que só as necessidades dela precisam ser atendidas. E um adulto narcisista, querida, é um adulto infeliz e que faz os outros ao redor infelizes também, porque ele não consegue manter relacionamentos saudáveis, ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue lidar
com críticas, ele está sempre se sentindo injustiçado e incompreendido. Então você precisa ativamente ensinar empatia para o seu filho. E isso não se faz com discurso, se faz com exemplo e com prática. Quando você vê alguém sofrendo na rua, você comenta com o seu filho: olha que triste, será que a gente pode ajudar de alguma forma? Quando o irmão está chorando, você pergunta como você acha que ele está se sentindo. O que você pode fazer para ajudar? Quando ele ganha e o amigo perde, você ensina: vamos cumprimentar o amigo, foi um bom jogo, da próxima vez pode ser diferente. Você vai mostrando que os sentimentos dos outros importam, que a gente precisa cuidar uns dos outros, que ser humano é viver em comunidade, e isso significa, às vezes, abrir mão do que a gente quer em favor do bem comum. E tem uma coisa que eu preciso dizer aqui com todas as letras: se você está criando um filho único, você precisa ter um cuidado redobrado com isso, porque filho único não tem a experiência natural de dividir espaço, atenção, brinquedos com irmãos. Então você precisa criar essas oportunidades, promover encontros com outras crianças, colocar em atividades coletivas, ensinar a dividir com os pais, com os primos, com os amigos, porque senão você corre o risco real de criar uma criança que acha que o mundo inteiro existe para satisfazer as vontades dela, e isso é uma receita garantida para a infelicidade futura. O sétimo e último sinal, e talvez o mais sutil, mas não menos importante, é quando você sente que perdeu o controle, que não sabe mais o que fazer, que tem medo do próprio filho. E isso pode parecer absurdo, mas é mais comum do que você imagina. Eu atendo pais que têm medo de contrariar os filhos, que andam em ovos dentro da própria casa, que vivem tentando agradar para evitar conflitos, que se sentem reféns das reações emocionais das crianças. E quando a gente chega nesse ponto, querida, a gente precisa de uma intervenção urgente, porque a dinâmica está completamente invertida. A criança está no comando e isso não é saudável para ninguém. E sabe como a gente chega nesse ponto? Aos pouquinhos. Começa com pequenas concessões, pequenos medos de desagradar, pequenas evitações de conflito, e vai crescendo até que você percebe que não manda mais nada, que seu filho decide tudo, que você não tem mais autoridade. E o pior é que a criança também sofre com isso, porque lembra o que eu falei lá no começo? Criança precisa de adulto que seja adulto, precisa de alguém que esteja no comando, que saiba o que está fazendo. Quando a criança percebe que ela tem mais poder que os pais, ela fica apavorada, porque ela sabe que não tem capacidade para isso. Então, se você se identifica com isso, se você sente que perdeu o controle da situação, eu preciso que você entenda uma coisa: não é tarde, nunca é tarde para retomar as rédeas. Vai ser difícil? Sim, vai. Vai ter resistência? Sim, vai ter muita. Seu filho vai testar ainda mais, vai tentar te fazer voltar atrás, vai usar todas as estratégias que sempre funcionaram. Mas se você se mantiver firme, se você for consistente, se você buscar ajuda profissional se necessário, você consegue reverter. Porque no fundo, muito no fundo, seu filho está esperando que você faça isso. Ele está esperando que você seja o adulto, que você coloque ordem, que você mostre que está no controle. E agora vamos à parte mais importante de tudo isso. O que fazer? Colocar limites de forma efetiva. Porque não adianta eu ficar aqui te falando dos problemas se eu não te der soluções concretas, práticas que você possa aplicar hoje mesmo quando chegar em casa. Então presta atenção, pega papel e caneta se precisar, porque o que eu vou te ensinar agora pode mudar completamente a dinâmica da sua casa e o futuro dos seus filhos. Primeira coisa que você precisa entender: limite não é punição, limite é amor. Quando você coloca um limite, você não está sendo má, você não está sendo rígida demais, você está protegendo seu filho. Você está ensinando para ele como o mundo funciona, você está preparando ele para a vida. Então tira da cabeça essa ideia de que colocar limite é ruim,
de que você está sendo injusta. Você está sendo responsável, você está sendo mãe ou pai de verdade. E seu filho pode não gostar naquele momento, pode ficar bravo, pode chorar, mas no fundo ele está aprendendo lições valiosíssimas que vão servir para a vida inteira. Segunda coisa, limite precisa ser claro, específico e comunicado com antecedência sempre que possível. Não adianta você ter uma regra na cabeça e nunca ter falado sobre ela e de repente explodir quando a criança quebra uma regra que ela nem sabia que existia. Senta com seu filho e um momento tranquilo e explica quais são as regras da casa. Explica o porquê de cada regra, porque criança entende razão, criança consegue compreender quando você explica de forma adequada a idade dela. Por exemplo, a gente não bate nas pessoas porque bater machuca e faz a pessoa se sentir mal, e na nossa família a gente se trata com respeito e carinho. A gente dorme cedo porque o corpo precisa descansar para crescer forte e saudável. A gente guarda os brinquedos depois de brincar porque assim a casa fica organizada e a gente não perde as peças e não tropeça nas coisas. Terceira coisa, consequência. Todo limite precisa ter uma consequência clara para quando ele for desrespeitado. E a consequência precisa ser proporcional, precisa fazer sentido e precisa ser aplicada sempre, toda vez, sem exceção. Porque é a consistência que cria o aprendizado. Se você disse que se ele bater no irmão vai ficar sem tablet por um dia, então toda vez que ele bater no irmão ele fica sem tablet por um dia, não é só quando você está com paciência, não é só quando tem gente vendo, não é só quando você se lembra, é sempre. Porque se você aplica a consequência uma vez sim e outra não, a criança aprende que vale a pena arriscar, que talvez dessa vez não dê nada. E olha, eu sei que é cansativo ser consistente. Eu sei que tem dias que você está exausta e só quer que o dia acabe e é muito mais fácil deixar passar. Mas pensa comigo, o que é mais cansativo? Ser firme agora durante algumas semanas até o comportamento mudar? Ou passar os próximos anos brigando, sofrendo, tendo conflitos constantes porque você nunca estabeleceu limites claros? A resposta é óbvia, vale muito a pena. Quarta coisa, a consequência não pode ser você gritando, você batendo, você humilhando. Consequência efetiva é lógica e relacionada ao comportamento. Quebrou o brinquedo de propósito, fica sem o brinquedo. Não guardou os brinquedos quando pediu. Perde o tempo de brincar do dia seguinte. Desrespeitou a mãe, fica um tempo sozinho no quarto, pensando sobre o comportamento e depois precisa pedir desculpas de forma sincera. Bateu no irmão, além de pedir desculpas, precisa fazer algo legal pelo irmão para reparar. Viu como a consequência está diretamente ligada ao que foi feito? Isso faz muito mais sentido para o cérebro da criança do que você simplesmente explodir e gritar um monte de coisas que não tem nada a ver. E nunca mesmo use amor como moeda de troca. Nunca diga coisas como: a mamãe não gosta mais de você quando você faz isso, a mamãe vai embora, a mamãe vai te dar para outra família. Isso cria traumas profundos, isso abala a segurança emocional da criança de uma forma que pode levar anos de terapia para reparar. O amor precisa ser incondicional. Você pode e deve deixar claro que não gosta do comportamento, que aquilo é inaceitável, mas que você ama a criança sempre, independente do que ela faça. O comportamento é ruim, a criança não é ruim. Essa distinção é fundamental. Quinta coisa, escolha suas batalhas. Você não precisa e não deve colocar limite em absolutamente tudo. Tem coisas que são negociáveis, tem coisas que são preferências pessoais e não questões de comportamento. Se seu filho quer usar uma roupa que você acha feia, mas que está limpa e adequada para o clima, deixa. Se ele quer pentear o cabelo de um jeito diferente, deixa. Se ele quer comer a sobremesa
antes do prato principal, num dia de fim de semana especial, talvez você possa flexibilizar. Agora, questões de segurança, de respeito, de valores fundamentais da família, essas não são negociáveis. Essas são os limites inegociáveis que precisam ser mantidos sempre. E quando você flexibiliza nas coisas pequenas, quando você dá escolhas dentro de limites seguros, a criança se sente respeitada, se sente ouvida. E aí, quando você é firme nas coisas importantes, ela aceita melhor. Por exemplo, você não vai negociar se vai escovar os dentes ou não, mas pode negociar se escova antes ou depois do banho. Você não vai negociar se vai fazer lição de casa ou não, mas pode negociar se faz antes ou depois do lanche. Viu a diferença? Você mantém o limite importante, mas dá autonomia nas questões secundárias. Sexta coisa, seja o exemplo. Não adianta nada você exigir respeito se você grita, se você xinga, se você bate porta, se você tem chilique quando as coisas não saem como você quer. Não adianta você exigir que seu filho não minta se você mente na frente dele. Não adianta você exigir que ele coma salada se você não come. Criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Você é o espelho principal do seu filho. Você é a referência de como um ser humano se comporta no mundo. Então, se você quer criar um filho respeitoso, seja respeitosa. Se você quer criar um filho que sabe lidar com frustração, mostre como você lida com suas próprias frustrações. Se você quer criar um filho honesto, seja honesto. E olha, isso não significa que você precisa ser perfeita. Você vai errar, você vai ter dias ruins, você vai perder a paciência e tá tudo bem. O que você faz depois do erro é que importa, você reconhece, você pede desculpas, você mostra para o seu filho que adultos também erram, mas que a gente assume a responsabilidade pelos nossos erros e tenta fazer melhor da próxima vez. Isso é uma lição poderosíssima. Quando você pede desculpas para o seu filho depois de ter gritado injustamente, você está ensinando humildade. Está ensinando responsabilidade, está mostrando que reconhecer erro é sinal de forcedo e não de fraqueza. Sétima coisa, conexão antes de correção. Antes de aplicar qualquer consequência, antes de dar qualquer bronca, certifique-se de que você tem uma conexão emocional forte com seu filho, porque limite sem afeto é autoritarismo, é frieza, é distanciamento, mas limite com afeto é educação, é amor, é cuidado. Então passa tempo de qualidade com seu filho, brinca com ele, conversa, ri, cria memórias boas, porque quando você tem um vínculo forte, quando seu filho sabe que você o ama incondicionalmente, ele aceita muito melhor os limites que você coloca. Ele entende que você não está fazendo aquilo para ser má, está fazendo porque quer o bem dele. Eu sempre digo para os pais que atendo, encha o tanque emocional do seu filho. Todo dia, dedique um tempo, nem que sejam 15 minutos, mas um tempo de atenção total, sem celular, sem televisão, sem distrações, só você e ele fazendo algo que ele goste. Pode ser brincar, pode ser ler uma história, pode ser simplesmente conversar sobre o dia. Quando esse tanque está cheio, quando a criança se sente amada e vista, ela tem muito mais recursos emocionais para lidar com os limites e as frustrações. Oitava coisa, valide os sentimentos mesmo, quando você não valida o comportamento. Seu filho está com raiva porque você disse não. Valida. Eu entendo que você está com raiva, eu sei que você queria muito isso, mas mesmo entendendo a raiva dele, você mantém o não. Sentir raiva é o quê? Ter vontades é o quê? Ficar frustrado é o quê? O que não é o quê é bater, xingar, desrespeitar por causa desses sentimentos. Então você ensina para o seu filho que todos os sentimentos são válidos
e podem ser expressos, mas que existem formas adequadas e inadequadas de expressão. Ensina ele a nomear os sentimentos. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô frustrado, eu tô com medo. Ensina formas saudáveis de lidar com esses sentimentos. Quando você está com raiva, você pode ir para o seu quarto e socar o travesseiro. Você pode desenhar, você pode correr, mas você não pode bater nas pessoas. Quando você está triste, você pode chorar, você pode pedir um abraço, você pode conversar sobre o que está te deixando triste. Você está dando ferramentas emocionais para o seu filho, você está ensinando inteligência emocional, que é uma das habilidades mais importantes que um ser humano pode ter. Nona coisa, cuidado com as telas. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que todo mundo usa, mas eu preciso te dizer, como psiquiatra, o excesso de telas está destruindo a capacidade de atenção, a capacidade de autorregulação das crianças. Quando uma criança passa horas no tablet, no celular, vendo vídeos que mudam a cada 10 segundos, o cérebro dela se acostuma com estímulos rápidos e intensos. E aí a vida real, que é lenta, que às vezes é entediante, que exige esforço e paciência, se torna insuportável. Então coloca limite nas telas, estabelece horários, estabelece tempo máximo por dia, estabelece que não se usa tela durante as refeições, não se usa tela antes de dormir, não se usa tela como babá eletrônica, para você ter paz. Use tela de forma consciente, escolha conteúdos de qualidade, assista junto quando possível, conversar sobre o que foi visto e oferece alternativas, brinquedos, livros, brincadeiras ao ar livre, tempo em família. Porque cada hora que seu filho passa numa tela é uma hora que ele não está desenvolvendo habilidades sociais, habilidades motoras, criatividade, imaginação. 10ª coisa, busque ajuda quando necessário. Se você tentou tudo que eu falei aqui, se você está sendo consistente, se você está fazendo o seu melhor, e ainda assim as coisas não estão melhorando, não tenha vergonha de buscar ajuda profissional. Procure um psicólogo infantil, procure um psiquiatra, se necessário, procure orientação, porque às vezes tem questões mais profundas acontecendo. Pode ser um transtorno de comportamento, pode ser alguma questão emocional que precisa de intervenção especializada. E quanto antes você buscar ajuda, melhor. Não espera a situação ficar insustentável. Não espera chegar na adolescência. Não espera seu filho ou você estar em sofrimento extremo. E olha, buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Não é admitir que você falhou como mãe ou como pai. É sinal de responsabilidade, é sinal de que você quer o melhor para o seu filho, é sinal de maturidade. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento, todos nós temos limitações e está tudo bem. O que não está bem é perceber que precisa de ajuda e não buscar por orgulho, por medo do julgamento, por achar que vai dar conta sozinho. Seu filho merece que você faça o que for necessário para ajudá-lo, e isso inclui buscar suporte profissional quando preciso. Agora eu quero falar de algo que é fundamental e que muitas vezes é esquecido: a importância dos primeiros anos de vida. Os primeiros 5 anos de vida de uma criança são absolutamente cruciais para o desenvolvimento cerebral, emocional, social dela. É nesse período que as principais conexões neurais estão sendo formadas. É nesse período que os padrões de apego estão sendo estabelecidos. É nesse período que a base de tudo que vem depois está sendo construída. Então, se você tem um filho pequeno, saiba que o que você faz agora, hoje, neste momento, está literalmente moldando o cérebro dele, está definindo padrões que ele vai carregar para o resto da vida. E isso não é para te assustar, não é para te fazer sentir uma pressão absurda, é para te fazer entender a importância e a responsabilidade, mas também
o poder que você tem. Porque esses primeiros anos são tão importantes, isso significa que você tem uma janela de oportunidade incrível para fazer as coisas certas, para estabelecer bases sólidas, para criar um ser humano emocionalmente saudável. E mesmo que você sinta que já errou muito, mesmo que seu filho já tenha 5, 6, 7 anos e você acha que perdeu tempo, não perdeu, ainda dá tempo de mudar padrões, ainda dá tempo de corrigir rotas, ainda dá tempo de fazer diferente. Mas, quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você estabelecer limites claros, quanto antes você criar rotinas saudáveis, quanto antes você ensinar respeito e empatia, mais fácil vai ser, porque você está trabalhando a favor do desenvolvimento natural da criança, você está aproveitando a plasticidade cerebral que é máxima nessa fase. Então não perde tempo, não fica adiando, não fica esperando o momento perfeito. O momento é agora. Começa hoje. Começa pequeno se for preciso, mas começa. E tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre culpa, porque eu sei que muitas mães e pais que estão me assistindo agora estão se sentindo culpados. E estão pensando, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu estraguei meu filho, é tarde demais. E eu preciso te dizer, para com isso. Culpa não serve para nada, culpa paralisa, culpa adoece. O que você precisa sentir não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade te move para ação, responsabilidade te faz querer mudar, responsabilidade te empodera. Então, se você reconhece que errou, ótimo, esse é o primeiro passo. Agora, para de ficar remoendo o passado e começa a construir um futuro diferente, você não sabia, você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha na época, mas agora você sabe mais, agora você tem mais informação, agora você pode fazer diferente. E é isso que importa. Seus filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais que estejam dispostos a aprender, a crescer, a reconhecer erros e fazer melhor. Então, respira fundo, perdoa a si mesma e vamos em frente. Porque seus filhos precisam de você inteira, presente, forte e não de você consumida pela culpa do passado. E agora eu quero falar especificamente para as mães, porque eu sei que a maioria de quem está me assistindo são mulheres, são mães, e eu sei o quanto é difícil, o quanto é cansativo, o quanto é solitário. Muitas vezes vocês fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, trabalham, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do marido, e no meio de tudo isso, muitas vezes se esquecem de cuidar de si mesmas, e aí quando o filho faz birra, quando desrespeita, quando não obedece, vocês se sentem fracassadas, se sentem incompetentes, se perguntam onde foi que erraram, mas eu preciso te dizer, você não está errando, você está aprendendo. Maternidade não vem com manual de instruções, não tem um curso que te prepara completamente. É no dia a dia, é tentando e errando, é aprendendo com os erros. E tá tudo bem não saber tudo, está tudo bem não acertar sempre, está tudo bem pedir ajuda. Você não precisa ser a mãe perfeita, você precisa ser a mãe real, humana, que faz o melhor que pode e que ama seus filhos incondicionalmente. E uma coisa que eu vejo muito e que me preocupa profundamente: mães que se anulam completamente em função dos filhos, que deixam de ter vida própria, que deixam de cuidar de si, que deixam de fazer coisas que gostam, que colocam as próprias necessidades sempre em último lugar. E aí você tem uma mãe exalta, frustrada, infeliz, e isso afeta diretamente os filhos, porque criança percebe, criança sente quando a mãe não está bem. E mais do que isso, você está ensinando para o seu filho, especialmente se for filha, que ser mãe é se anular, é sofrer, é abrir mão de tudo. É esse o exemplo que você quer dar? Então cuida de você. Separa um tempo, nem que seja meia hora por dia, para fazer algo que te dá prazer.
lê um livro, toma um banho demorado, faz exercício, encontra uma amiga, faz qualquer coisa que te lembre que você é uma pessoa além de ser mãe. Porque quando você tá bem, quando você tá com o tanque emocional cheio, você tem muito mais paciência, muito mais criatividade, muito mais energia para lidar com os desafios da maternidade. E você está ensinando para o seu filho que cuidar de si mesmo é importante, que ter equilíbrio é importante, que a gente pode e deve cuidar dos outros, mas sem se esquecer de nós mesmos. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, a importância do casal. Se você tem um parceiro, um companheiro nessa jornada, vocês precisam estar alinhados. Vocês precisam conversar sobre educação, sobre limites, sobre valores, sobre o que é importante para a família de vocês. Porque quando um diz sim e o outro diz não, quando um é firme e o outro é permissivo, a criança fica confusa e aprende rapidamente a manipular, a jogar um contra o outro. Então sentem juntos, conversem, entrem em acordo sobre as regras principais da casa e sustentem juntos essas regras. E se vocês discordam sobre algo, nunca discutam na frente da criança. Vocês conversam em particular, chegam num consenso e depois apresentam uma decisão unificada. Porque a criança precisa ver os pais como uma equipe, como uma frente unida. Isso passa segurança, isso mostra que os adultos estão no comando, que tem uma estrutura sólida ali. E mesmo que vocês sejam separados, mesmo que não morem juntos, isso continua valendo. Vocês precisam encontrar uma forma de se comunicar sobre os filhos, de manter uma coerência mínima nas regras e limites, porque é o bem-estar da criança que está em jogo. Agora vamos falar de algo que é muito real, mas que pouca gente tem coragem de admitir. Tem dias que você não vai gostar do seu filho. Tem dias que ele vai te tirar do sério de tal forma que você vai pensar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E isso é normal, isso é humano. E você não é uma mãe horrível por pensar isso. Você pode amar seu filho incondicionalmente e mesmo assim não gostar dele em determinados momentos. A diferença é que você não age baseada nesses sentimentos momentâneos. Você respira, você se afasta se preciso, você conta até 1000 e você lida com a situação da forma mais madura possível. E olha, tem uma técnica que eu ensino para os pais e que funciona muito bem. Quando você sentir que está perdendo a paciência, que está prestes a explodir, você para, respira fundo 3 vezes e se pergunta: como eu quero que meu filho se lembre desse momento daqui a 20 anos? Eu quero que ele se lembre de uma mãe que gritou, que humilhou, que perdeu o controle. Ou eu quero que ele se lembre de uma mãe que, mesmo brava, mesmo cansada, conseguiu manter a compostura e lidar com a situação de forma respeitosa. Essa simples pergunta te ajuda a ganhar perspectiva, te ajuda a sair do piloto automático da raiva e agir de forma mais consciente. E vamos falar sobre uma coisa que é tabu, mas que precisa ser dita. Palmada não funciona. Bater não educa. Pode até fazer a criança parar o comportamento naquele momento por medo, mas não ensina nada além de que quem é maior e mais forte pode usar violência para conseguir o que quer. E é isso que você quer ensinar? Que violência é uma forma aceitável de resolver conflitos, porque é isso que a criança aprende quando você bate. Ela não aprende que o que ela fez foi errado. Ela aprende que ela precisa ter medo de você, que ela precisa esconder as coisas de você, que ela não pode confiar em você. E tem todo um corpo de pesquisas científicas mostrando os danos que a violência física causa no desenvolvimento cerebral e emocional das crianças. E crianças que apanham têm mais chances de desenvolver ansiedade, depressão, comportamentos agressivos, dificuldades de relacionamento. Então, se você ainda usa a palmada como forma de disciplina, eu te imploro procura outras formas. Usa as técnicas que eu te ensinei aqui. Busca ajuda se você não está conseguindo controlar a raiva.
mas para de bater. Porque você está machucando seu filho, não só fisicamente, mas emocionalmente, e esses machucados podem durar a vida inteira. E o mesmo vale para a violência verbal. Xingar, humilhar, comparar com outras crianças, dizer que é burro, que é chato, que você está cansada dele, que você se arrepende de ter tido ele. Tudo isso é extremamente destrutivo. Palavras têm poder, palavras marcam, palavras criam crenças sobre si mesmo, que a criança vai carregar, talvez, para sempre. Então, cuida do que você fala para o seu filho, especialmente nos momentos de raiva. Porque você pode pedir desculpas depois, pode dizer que não era aquilo que você queria dizer, mas a criança já ouviu, já internalizou, já criou uma ferida emocional. Então, quando você for corrigir, foca no comportamento, não na criança. Não diz se é desobediente, se é chato, se é mal educado. Diz o que você fez foi desrespeitoso. Esse comportamento não é aceitável. Eu espero que você faça diferente da próxima vez. Viu a diferença? No primeiro caso, você está atacando a identidade da criança. No segundo, você está apontando um comportamento específico que pode e deve ser mudado. E isso faz toda a diferença na forma como a criança processa e responde à correção. Agora eu quero falar de algo que é muito importante e que tem a ver com expectativas. Muitos problemas de comportamento acontecem porque os pais têm expectativas inadequadas para a idade da criança. Você não pode esperar que uma criança de 2 anos fique sentada quieta por 1 hora. O cérebro dela não tem essa capacidade ainda. Você não pode esperar que uma criança de 4 anos controle completamente os impulsos. O córtex pré-frontal dela ainda está em desenvolvimento. Você não pode esperar que uma criança de 6 anos entenda sarcasmo ou ironias. Ela ainda pensa de forma muito concreta. Então, antes de você ficar brava, antes de você achar que seu filho está te desafiando propositalmente, pergunta para si mesma: o que eu estou esperando é adequado para a idade dele? Porque muitas vezes a gente fica frustrada com comportamentos que são completamente normais do desenvolvimento. E quando você entende o que é esperado para cada fase, você consegue ter mais paciência, mais empatia e você consegue ajustar suas estratégias de acordo com as capacidades reais da criança naquele momento. E isso não significa baixar o padrão, não significa não ter expectativas, significa ter expectativas realistas. Você pode e deve esperar que uma criança de 3 anos guarde os brinquedos, mas talvez ela precise de ajuda, talvez ela precise de lembretes. Você pode e deve esperar que uma criança de 5 anos se vista sozinha, mas talvez ela precise que você deixe a roupa separada, talvez ela precise de mais tempo, talvez ela precise de incentivo. Você vai ajustando o suporte conforme a necessidade, mas mantenha a expectativa, mantenha a responsabilidade. E tem uma coisa que eu vejo muito que me preocupa: pais que fazem tudo pelos filhos porque é mais rápido, porque fica melhor, porque eles não têm paciência de esperar. E aí a criança nunca aprende, nunca desenvolve autonomia, nunca desenvolve senso de competência. Então, mesmo que demore mais, mesmo que fique imperfeito, deixa seu filho fazer. Deixa ele tentar amarrar o sapato, mesmo que demore 10 minutos. Deixa ele fazer o sanduíche, mesmo que espalhe geleia na mesa. Deixa ele arrumar a mochila mesmo que esqueça algo. Porque é errando que se aprende, é tentando que se desenvolve habilidade, é fazendo que se ganha confiança. E quando ele esquecer algo, quando ele errar, resiste à tentação de resolver para ele. Deixa ele lidar com a consequência natural. Esqueceu o casaco, vai sentir frio e da próxima vez vai lembrar. Esqueceu a lição de casa? Vai ter que explicar para a professora e lidar com as consequências na escola.
não levou lanche, vai ficar com fome até chegar em casa. Consequências naturais são professoras muito mais efetivas do que 1000 broncas suas. Porque a criança aprende na prática, aprende de verdade, e você não precisa ser a vilã da história. Obviamente, isso vale para situações que não envolvem perigo real. Você não vai deixar a criança tocar no fogão quente para aprender que queima. Você não vai deixar a criança atravessar a rua sem olhar para aprender que é perigoso. Mas, nas situações do dia a dia, nas coisas que não têm risco de segurança, deixa as consequências naturais fazerem o trabalho delas. Você vai ver como é efetivo, como a criança aprende rápido e como isso tira de você o peso de ficar lembrando, cobrando, controlando tudo o tempo todo. Agora, vamos falar de adolescência, porque se você tem filhos pequenos, saiba que tudo que você faz agora vai determinar como vai ser a adolescência. Se você estabeleceu limites claros desde cedo, se você construiu uma relação de respeito mútuo, se você manteve o diálogo aberto, a adolescência vai ser muito mais tranquila. Não vai ser sem desafios, porque a adolescência é uma fase de transformações intensas, mas vai ser navegável. Agora, se você foi permissiva demais, se você nunca colocou limite, se você sempre cedeu, prepara-se, porque a adolescência vai ser um inferno. Porque o adolescente vai testar limites de forma muito mais intensa, vai questionar tudo, vai querer independência total, mas sem ter maturidade para isso. E se você nunca estabeleceu sua autoridade antes, vai ser quase impossível estabelecer agora. Por isso eu insisto tanto, começa cedo, estabelece as bases agora, porque depois fica exponencialmente mais difícil. E olha, adolescente precisa de limite tanto quanto criança pequena, talvez até mais, porque ele está fazendo escolhas que podem ter consequências sérias, que podem afetar o futuro dele de forma significativa. Então não é hora de você afrouxar, de você achar que agora ele já está grande e sabe o que faz. Ele não sabe. O cérebro dele ainda está em desenvolvimento, especialmente a parte responsável por avaliar riscos e consequências. Ele precisa de você estabelecendo horários, estabelecendo regras sobre saídas, sobre amizades, sobre uso de tecnologia, sobre tudo. E ele vai reclamar, vai dizer que você é a mãe mais chata do mundo, que nenhum outro pai é assim, mas no fundo ele sabe que você está cuidando dele, ele sabe que você se importa e mantém o diálogo sempre aberto, mesmo quando você discorda. Mesmo quando você vai dizer não, escuta primeiro. Escuta o que ele tem a dizer, valida os sentimentos dele, mostra que você entende o ponto de vista dele e depois explica o seu. Porque adolescente precisa se sentir ouvido, precisa sentir que a opinião dele importa, mesmo que no final a decisão seja sua. E sempre que possível, dá escolhas, negocia dentro de limites seguros. Porque você está preparando ele para a vida adulta. E adulto precisa saber fazer escolhas, precisa saber lidar com diferentes pontos de vista. E uma coisa que eu não posso deixar de falar: cuidado com quem seu filho anda, com quem ele se relaciona. Porque na adolescência a influência dos pares é enorme, muitas vezes maior que a influência dos pais. Então conhece os amigos do seu filho, conhece os pais desses amigos, sabe onde ele está, com quem ele está, e se você perceber que ele está andando com gente que não tem boas influências, você intervém, você conversa, você coloca limites, você não permite que ele vá para certos lugares ou fique com certas pessoas se você avalia que há risco real. E sim, ele vai ficar bravo, vai dizer que você está sendo injusta, mas você é a mãe, você tem mais experiência, você consegue avaliar riscos que ele ainda não consegue. Então você faz o que precisa ser feito para proteger seu filho,
mesmo que isso signifique ser a mãe chata, a mãe carreta, a mãe que ninguém gosta, porque no final das contas, o que importa não é ser a mãe legal, é ser a mãe responsável que vai fazer o que for necessário para o bem do filho. E agora, chegando para o final, eu quero te deixar com uma reflexão. Que adulto você quer que seu filho seja? Feche os olhos por um momento e imagina seu filho com 25, 30 anos. Como você quer que ele seja? Você quer que ele seja uma pessoa respeitosa, responsável, que sabe lidar com frustrações, que tem empatia, que consegue manter relacionamentos saudáveis, que é resiliente, que vai atrás dos sonhos dele? Então você precisa plantar essas sementes agora, você precisa modelar esses comportamentos agora, você precisa ensinar essas habilidades agora. Porque o adulto que seu filho vai ser está sendo construído hoje, neste exato momento, através de cada interação que você tem com ele, através de cada limite que você coloca ou deixa de colocar, através de cada exemplo que você dá. Você tem um poder enorme nas suas mãos, você está literalmente moldando um ser humano. E isso é assustador, mas também é lindo, é um privilégio imenso. Então usa esse poder com sabedoria, usa com amor, usa com responsabilidade. E lembra sempre, você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares, milhões de mães e pais passando pelos mesmos desafios, tendo as mesmas dúvidas, cometendo os mesmos erros. Então busca apoio, conversa com outros pais, participa de grupos, consome conteúdos de qualidade como este, porque quanto mais você aprende, quanto mais você se informa, melhores decisões você consegue tomar. E cada decisão melhor que você toma hoje é um tijolo a mais na construção de um futuro melhor para o seu filho. Então respira fundo, se perdoa pelos erros do passado e se compromete a fazer melhor daqui para frente. Começa hoje, começa agora, começa pequeno se precisar, mas começa. Estabelece um limite que você sabe que precisa estabelecer, mas vem adiando. Tem aquela conversa que você sabe que precisa ter, aplica aquela consequência que você sabe que precisa aplicar. E mantém firme, mesmo quando for difícil, mesmo quando seu filho resistir, mesmo quando você se sentir insegura, porque você está fazendo a coisa certa, você está sendo a mãe ou pai que seu filho precisa, mesmo que ele não entenda isso agora. E daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, quando você viu o adulto maravilhoso que seu filho se tornou, você vai agradecer a si mesma por ter tido coragem de colocar limites, por ter tido coragem de dizer não quando necessário, por ter tido coragem de educar de verdade e não só de agradar. Porque, no final das contas, o maior presente que você pode dar para o seu filho não é uma vida sem frustrações, não é ter tudo o que quer, não é nunca ouvir um não. O maior presente que você pode dar é prepará-lo para a vida, é dar para ele as ferramentas emocionais e comportamentais que ele vai precisar para ser feliz de verdade, para construir uma vida com significado, para ter relacionamentos saudáveis, para realizar seus sonhos. E isso se faz com amor, mas também com limites, com afeto, mas também com firmeza, com compreensão, mas também com consequências. É o equilíbrio entre esses elementos que cria uma educação saudável, que cria seres humanos equilibrados. Então não tenha medo de ser firme, não tenha medo de colocar limites, não tenha medo de ser autoridade na vida do seu filho, porque é exatamente isso que ele precisa de você. Ele precisa de um adulto que seja adulto de verdade, que esteja no comando, que saiba o que está fazendo, que o proteja, inclusive, dele mesmo. E eu quero terminar te dizendo, você é capaz. Você tem tudo que precisa dentro de você para ser a mãe ou pai que seu filho precisa. Você só precisa confiar em si mesma.
Você só precisa ter coragem. Você só precisa se comprometer de verdade com essa missão que é a mais importante da sua vida. Porque não tem nada mais importante do que criar um ser humano saudável e feliz. Não tem carreira mais importante. Não tem realização maior. Não tem legado mais significativo do que esse. Então vai lá e faz acontecer. Pega tudo que você aprendeu aqui hoje e coloca em prática. E volta aqui para me contar como foi. Deixa um comentário, compartilha a sua experiência, porque a gente cresce juntos, a gente aprende juntos, a gente se fortalece juntos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada da maternidade e da paternidade. Vamos juntos construir uma geração de crianças mais saudáveis, mais equilibradas, mais felizes. E isso começa com você, com a decisão que você toma hoje de fazer diferente, de fazer melhor. Eu acredito em você, eu confio em você e eu estou aqui para te apoiar nessa caminhada. Um beijo grande no coração de cada um e até o próximo vídeo.